Muito boa noite! Estamos começando mais uma live aqui pela minha página no Facebook. Então, o pessoal vem chegando e a gente vai compartilhando, vai curtindo aí. Hoje vamos falar sobre os malucos e as malucas, né? Todos nós temos um pouquinho e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os sinais da nossa existência, né? Nós vamos falar sobre quais os sinais ficam latentes para nós. E a partir desses sinais a gente consegue se identificar. Vamos lá então. Vamos esperar o pessoal vir chegando, curtindo e compartilhando aí. Bora para a live. O pessoal tá vindo aí. Deixa eu compartilhar aqui. Hoje nós vamos falar sobre alguns sinais que a gente está no caminho, alguns sinais que está na hora das mudanças. Tudo isso aí vai ficar hoje evidenciado. Boa noite, maluco. Boa noite, maluca. Que bom que você está aqui. Legal que você está aqui. O pessoal vem chegando. Eu vou compartilhar aqui. E vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre os malucos e as malucas e quais são os sinais que ficam evidenciados para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E você que vem chegando aí, vai curtindo, compartilhando. Bora para a live. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui também. Legal que o pessoal está assistindo aí. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Legal que a gente está aqui juntos e nós vamos falar hoje sobre os malucos e as malucas, que somos todos nós, né? E quais são os sinais que deixam evidentes, que ficam evidentes, desculpa, para nós e para nossa família que a gente está no caminho. Bora? Sejam todos muito bem-vindos. Legal, bastante gente chegando aí. Um beijo no coração de todo mundo e bora para a live, bora para conteúdo. Estou começando um projeto hoje. Boa noite, Christian. Estou começando o projeto hoje. Vão ser 3 lives, né? São 3 terças-feiras que a gente vai estar junto aqui falando sobre os sinais que a vida nos dá para a gente ser considerado maluco ou maluca, né? Para nossa família, para os nossos amigos. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Boa noite, Ricardo. Até o Raul está assistindo aqui. Olha aí, ó. Legal. Obrigado aí por estar junto com a gente. É legal, todo mundo participando aí. Curta, compartilhe. Vamos levar essa live para mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre sinais que ficam evidentes na nossa vida, dizendo para nós que a gente está no caminho. Está no caminho. Boa noite, Márcia. Muito legal a Márcia estar aí com a gente também, porque hoje a gente estava conversando. Na semana passada, a Márcia disse assim para mim, olha só, Marcelo, você não vai fazer a live? Me cobrou, né? E eu disse, pois é, não anunciei nada, não falei nada, mas eu fiquei com compromisso, tanto com a Márcia quanto com outros amigos que também nessa semana estavam me cobrando. O Nilson, buenas, homem de Deus. Buenas, Nilson. Que legal que você está aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começa hoje um projeto de 3 lives nas terças-feiras, às 21 horas, que eu vou trazer alguns sinais que a gente para pensar na nossa vida. Por que eu estou trazendo isso para você hoje aqui? Porque 85% das nossas decisões, elas são emocionais. E muitas vezes a gente fica preocupado na nossa vida em saber mais de matemática, saber mais do que está acontecendo ao redor do mundo. A gente quer saber um pouco mais sobre coisas técnicas e a gente não se dá conta que 85% das nossas decisões no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações humanas, 85% delas são emocionais. Ora, se 85% das nossas decisões são emocionais, o que eu preciso aprender? Alguma coisa cartesiana que me deram pronto na minha vida ou alguma coisa que não nos falaram, não nos ensinaram nem na escola, muito menos na nossa casa. Então é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, tá? O Ricardo tá botando assim, ó.
O Raul Seixas. Olha só que legal. O Raul Seixas está aqui, ó. Sair da zona de conforto, essa metamorfose ambulante. É isso aí, meu irmão. Ficam os comentários ali para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem colocar algum tema em ação, a gente está aí para isso, tá? Hoje começa um projeto, então, mais uma vez falando para vocês, são 3 terças-feiras. Boa noite, Lori. E nessas 3 terças-feiras, às 21 horas, nós vamos estar falando de conteúdos para a nossa gestão emocional. Isso mesmo, nossa gestão emocional, para a gente entender um pouco mais como a gente funciona e por que quando a gente toma alguma decisão na nossa vida, as pessoas mais próximas a nós nos consideram malucos ou malucas. Então a gente vai entender o que acontece com todo mundo ao nosso redor e principalmente com a gente mesmo, tá? Se as nossas decisões são emocionais, elas têm um porquê. E a partir desse porquê é que a gente vai analisar cada coisa. Mas assim, ó, sinais. Eu falei de sinais, tá? E a gente vai começar direto ao ponto falando sobre sinais. Peço para você que você curta bastante a live, que você compartilhe aí, que traga pessoas para a gente estar junto aqui. Primeiro sinal, você começou a se observar. Olha só, anote aí, se você tem papel e caneta, ou se está com o celular ou com anotação, enfim, pense nisso, você começou a se observar. É o primeiro sinal que tem alguma coisa que está mexendo com a tua cabeça, está mexendo com o teu coração. Você começou a se observar. Você passou a ser a sua prioridade. Já não aconteceu isso em determinado momento da tua vida? Você começou a ser a prioridade na sua vida, na sua existência? Você começou a tirar um tempo de qualidade para fazer uma atividade física, para dar uma caminhadinha, um tempo de qualidade para tomar um chimarrão, um tempo de qualidade para conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, um tempo de qualidade com o seu filho, um tempo de qualidade com o seu afilhado, com a sua afilhada. Você começou a entender que tem algumas prioridades que são importantes para você. Você começou a se observar. Esse é o primeiro sinal. E o primeiro sinal ele é dividido em três pontes, assim que a gente vai interligar essas pontes. Primeiro, você passou a ser a sua prioridade. E a partir do momento que você passou a ser a sua prioridade, você começou a fazer escolhas. Escolhas que têm mais a ver com você. E isso nós não estamos falando de egoísmo, de maneira nenhuma. Mas você tirou um tempinho para você caminhar. Você tirou um tempinho para você conversar com um tempo de qualidade com seu parceiro ou sua parceira. Você entende? Você tirou um tempo para priorizar o teu dia. Um tempo para priorizar aquilo que é importante para você. Ó, o pessoal vem chegando aí, que legal, ó. Boa noite a todos vocês aí que estão chegando aí, que estão curtindo, estão compartilhando. Que legal que vocês estão aqui junto com a gente. Segundo ponto do começar a se observar. Entende, né? O primeiro item, você começou a se observar, aí tem o subitem, você é a sua prioridade, agora você tem alterações emocionais. Você vai ficar mais sensível às coisas da vida. Você vai entender um pouquinho mais, sabe? Sabe o que aconteceu? Eu vou pegar um exemplo bem claro e bem prático. Há 2 semanas atrás, faleceu a esposa de um grande amigo meu. E eu fui lá. Então eu quero contar essa história para vocês. Esses momentos, que são momentos muito cruciais para todos nós, quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente perde nessa existência, né? Que a pessoa venha a falecer, ou ainda alguém muito próximo, uma amiga, um amigo, como era esse caso que eu vou contar para vocês. Realmente eu fiquei muito mexido quando estava lá. Então, você começa a entender que tem algumas coisas que são muito importantes para você. Você começou a entender que em determinados momentos você tem alterações emocionais. É aquele negócio, você nunca deu bola para um filme ou para uma série, e daí você está ali olhando um filme ou uma série e aquilo está te emocionando. Aquilo está mexendo com você. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, você começa a entender que tem algumas coisas que estão mexendo mais com você nesse momento. Coisas que talvez nunca tenham mexido com você antes, mas agora sim, agora
tá mexendo, agora tá incomodando, agora tá doendo um pouco mais. Boa noite, Gladys. Cada louco com a sua lucidez, já dizia Raul Seixas. Boa noite, Eva, que legal. Então, você começa a entender que aquilo ali tem alguma coisa a ver com o momento atual, o momento que você está vivendo, o momento que a partir daquele instante, a partir de alguma coisa que acontece na sua vida ou ainda ao redor de você, aquilo mexe com você, mexe profundamente e começa a doer mais. Você tem alterações emocionais. Olha só, você começou a se observar, aí você entendeu que você tem as suas prioridades. Boa noite, Rafael. Aí você entendeu que você tem algumas alterações emocionais e depois, logo adiante, você entende que a sua capacidade de julgar os outros diminui consideravelmente. Sabe por quê? Porque o outro vive do jeito que precisa viver, do jeito que quer viver. Boa noite, Sandro. Então, é dele, é da vida dele, é do entendimento daquela pessoa e nós não temos nada a ver com isso. A gente começa a diminuir a nossa capacidade de julgamento, porque é muito interessante como nós, seres humanos, julgamos os outros e rotulamos as outras pessoas. O fulano é isso, a Beltrana é aquilo. Então, quando você começa a se observar, você começa a se observar e entender profundamente que os maiores desafios não estão nos outros. Os maiores desafios da tua existência estão diante de você, no seu espelho. E daí você começa a diminuir a sua capacidade de julgar os outros. Então, gente, recapitulando esse primeiro ponto, olha só, estou passando muito rapidamente aqui, né? Porque a gente, só nesse primeiro ponto, a gente teria muito tempo e muita coisa para falar, mas aqui a gente precisa ser sucinto e levar um recado mais otimizado para vocês que estão aí nos assistindo. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto que você vai parar para pensar na sua gestão emocional. Você começou a se observar e desse ponto você entendeu que você é sua prioridade, que você tem alterações emocionais nesse momento e a sua diminuição da capacidade de julgar e rotular as pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, coloquem ali nos comentários e a gente vai falando sobre isso. Nós estamos aqui falando sobre gestão emocional, gestão das emoções. Por quê? Porque 85% das nossas decisões humanas são baseadas nas nossas emoções, elas não são racionais. E a gente vai aprofundar um pouco mais isso logo à frente, tá? Segundo ponto, gente, papel e caneta na mão aí, que nem eu falei antes, para quem quiser anotar. Segundo ponto, você começa a aceitar novas ideias. Você conhece alguém perto de você que inevitavelmente tem certezas absolutas de tudo na vida? Que você conversa com a pessoa, isso aí eu já sabia, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi falar, isso eu já estudei. Você conhece alguém assim? E que tem assim, isso nunca deu certo, agora não vai dar. Aquelas certezas absolutas, né? Eu sempre uso um exemplo da minha avó que é muito, muito legal, né? E era uma história que ela sempre dizia e que com o passar do tempo ficava mais latente. Ela tinha certezas absolutas de muitas coisas na vida. Então, quando a gente tem certezas absolutas de algumas coisas, a gente não consegue aceitar novas ideias. Nós nem sequer cogitamos a possibilidade de avaliar novas ideias, que dirá aceitá-las. E é importante que a gente entenda o seguinte: nessa vida, hoje eu estou aqui compartilhando com vocês alguma coisa que eu sei. Vocês aí sabem muitas e muitas coisas que eu não sei. E como é importante a gente compartilhar. Por isso que eu falei antes, se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma posição, por favor, coloque ali nos comentários. Todos os comentários são muito bem-vindos. E é importante que a gente compartilhe. Eu compartilho um pouquinho daqui, vocês compartilhem um pouquinho de lá para cá, e daí a gente consegue sair, todos nós, fortalecidos e com mais bagagem, com mais conhecimento. E esse é o grande propósito que a gente tem aqui hoje, tá?
Quando você aceita novas ideias ou começa a entender que novas ideias são bem-vindas, você entende que tem coisas que você ainda não sabe. E é interessante, porque nessa vida a gente vai morrer aprendendo. Todos nós. Não é um, não é outro. Independente de quem você seja, independente do cargo que você ocupe, independente de quantos cursos e em quantas formações você tem na sua vida, independente de qualquer coisa, da pessoa mais simples e mais ignorante, da pessoa mais sábia e mais complexa possível, todos nós morreremos aprendendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada momento. Nossas emoções estão ligadas com os nossos traumas e crenças? Pergunta da Raquel. Quando começam a me observar, é isso que me incomoda? Muito bem colocado pela Raquel. Obrigado, gratidão. Suzy, boa noite. Vamos voltar aqui, ó. Nossas emoções estão ligadas com nossos traumas e crenças? Sim. O que acontece? Quando nós sofremos um trauma, ou ainda, as nossas crenças, vamos pegar pelas nossas crenças primeiro, que eu acredito que vai ser mais didático. Todas as nossas crenças, elas são impregnadas na nossa mente até aproximadamente a nossa primeira infância ou até os 7, 8 anos de idade. É onde a gente está com a nossa mente aberta e tudo que é depositado lá dentro fica fixo. Ao longo do tempo, essas mesmas crenças que nós tínhamos lá na nossa infância são repetidas na nossa vida adulta. E muitas vezes, nós vamos ver que aquelas crenças que estão enraizadas hoje nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, são coisas que a gente ouviu lá na nossa primeira infância e que talvez a gente não se lembre, mas estão gravadas no nosso subconsciente. E ao menor estalo, e a gente chama de gatilho mental, ao menor estalo elas vêm para fora. Por exemplo, vamos pegar uma crença que talvez eu gostaria da participação de vocês, que vocês colocassem: dinheiro não dá em árvore. Eu ouvia isso muito do meu avô. Dinheiro não dá em árvore. Então eu olhava para as árvores e ficava pensando: pô, será que não dá dinheiro mesmo? Não, mas não era isso que tinha. E até a minha juventude, até se tornar adulto, várias e várias crenças a gente traz enraizado de lá. Mexeu com dinheiro, lava a mão, que dinheiro é sujo. E daí a gente vê as consequências depois. Exemplo claro, mais uma vez, eu gosto sempre de usar exemplos meus, de crenças na família da minha mãe, por exemplo, todos eram funcionários públicos, todos. Minha mãe, a minha Dinda, né? Os 2 irmãos dela, todos, os 3 irmãos, todos eles eram funcionários públicos. Então, na cabeça da minha mãe, o que seria legal para mim? Ser funcionário público. Então, durante anos, a minha mãe pedia para mim fazer concurso público e eu nunca fiz concurso público. Não que eu não respeite, que eu não admire o funcionalismo público, muito pelo contrário, minha mãe foi funcionária pública. Não é esse o caso. Mas não era alguma coisa que ficava latente por mim. Não era a minha crença, mas era a crença da minha mãe. Porque lá, em determinado tempo da sua vida, entendeu que era importante a construção de uma carreira sólida o resto da vida. Uma carreira, né? Ingressou lá, fica lá, se aposenta lá e tá tudo certo. Era a crença dela. E como impactou a vida dela. Eu estou usando um exemplo bem claro, né? Quando se fala em traumas, também os traumas, eles são as conexões mais fortes emocionais que nós temos em determinado momento, que a gente grava tudo, absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo que aconteceu nos mínimos detalhes. Eu não sei se vocês já sofreram algum acidente de carro, eu sofri um acidente de carro e ficou muito marcado para mim exatamente o segundo, que dia foi, como é que foi, o que aconteceu. Então, fica tudo gravado na nossa memória. E essa memória, ela é de livre acesso, ela é muito rápido para a gente acessar. A gente se lembra dos mínimos detalhes. Agora, há poucos dias atrás, passamos pelo 11 de setembro. O 11 de setembro ficou marcado na humanidade. Ficou marcado para todos nós.
Se a gente perguntar aqui, de repente, muitas pessoas vão se lembrar o que estavam fazendo no dia 11, naquela determinada hora, quando ligaram a TV e viram aquilo que estava acontecendo lá com as Torres Gêmeas. Então, aquilo ficou marcado no inconsciente coletivo. Imagina quando isso acontece com a gente e a gente tem exatamente todos os detalhes. Então, os nossos traumas e as nossas crenças, sim, estão muito ligados às nossas emoções e, por consequência, acabam trazendo reflexos profundos no nosso dia a dia. Quando começa a observar o que é isso que me incomoda, sim, porque eu entendo muitas vezes, não na sua totalidade, mas eu entendo muitas vezes que é aquilo que está me bloqueando, é aquilo que está me travando, é aquele trauma que não me deixa avançar, é aquela crença que eu vou levando para a vida e que eu não consigo, neste momento, deixar de lado, eu não consigo olhar com outros olhos, eu não consigo observar de um outro prisma aquilo. É a minha crença, e por ser a minha crença, dinheiro não dá em árvore, eu tenho que trabalhar duro para conquistar alguma coisa. As minhas conquistas são sempre muito apertadas, é assim, aos 49 do segundo tempo, é uma forçada, as coisas são forçadas, sabe? Então eu preciso trabalhar, feito um burro de carga. E daí quando eu me vejo lá, no meu final da vida, eu entendo que aquilo era a minha crença lá, que eu ouvi, que eu observei, que eu ouvi, que eu senti lá na minha primeira infância e que eu carreguei uma vida toda. Eu espero ter ficado claro aí, né, para todos nós, né? Vamos passando aqui os comentários. Tem bastante gente comentando, que legal, gente. Muito obrigado. Ó, vamos pegar aqui, ó. E tem comentário, olha só. Que legal. Eu já sofri e lido com um trauma até hoje, a Suzy comentou. Olha só, é importante que a gente consiga, nesse momento, Suzy, usando o que você falou ali, independente do que a gente sofreu, conseguir ressignificar, tá? Então, é importante que a gente consiga entender qual é o gatilho, o que aciona isso na gente, e a partir desse gatilho, a partir desse momento, conseguir ressignificar aquilo que aconteceu, independente do que tenha acontecido. Por quê? Porque a vida segue. Imagina a gente carregar isso o resto da vida, o peso emocional que isso é, e esse trauma, seja ele de qual natureza for, ele precisa ser tratado. E muitas vezes precisa de um acompanhamento médico, psicológico. Então, muitas vezes a gente acredita que vai dar conta. E algumas vezes acontece da gente não dar conta. E a gente precisa procurar ajuda. Para quê? Para ressignificar isso nesse momento, tá? A Gladys está colocando aqui também, ó. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, gente, que eu não estou conseguindo ler os comentários ali. E tem bastante gente comentando. E eu quero dar atenção para todo mundo, tá? Vamos abrir aqui. Se eu consigo abrir por aqui. Vamos lá. Tá abrindo aqui também. Vamos lá. Ao vivo é isso aí mesmo, gente. A Gladys colocou, eu sofri um acidente na frente do Centro Espírita Chico Xavier e foi ali que eu entendi muitas coisas. Olha só, que legal, ó. Entendimento. Isso também é uma boa, né? É uma boa a gente entender o que está acontecendo com a gente. Eu sempre digo isso, tá? Os nossos maiores desafios. E dali para frente, meu lado espiritual só evoluiu. Legal, obrigado pelo teu comentário, Gladys. E é importante a gente ter essa clareza que os nossos maiores desafios, ou ainda aquilo que se apresenta com mais força para nós, é ali que a gente precisa entender. É ali que a gente precisa compreender, é ali que a gente precisa dar um passo a mais. É naquele momento que a gente realmente vai tirar o suco da vida, né? E sim, acontecem várias coisas.
tá? Eu vou pegar um exemplo bem claro agora, olha só, no último dia 3 de julho desse ano agora, eu fui atropelado. Eu estava na faixa de segurança, estava atravessando a faixa de segurança, um carro veio e me atropelou. E daí? De duas uma, eu tinha uma escolha, né? A escolha de reclamar da vida, reclamar daquilo, reclamar até do meu senso de atenção, e não foi isso, né? Porque eu estava atravessando a faixa de segurança, o carro veio, simplesmente ultrapassou e passou em cima da faixa, acabou me atingindo. Eu poderia ter várias escolhas naquele momento, eu estou usando exemplo bem claro, tá? Poderia bronquear, poderia brigar, esbravejar, dizer por que comigo, não sei o quê. Aquela lição foi uma lição muito válida para mim. Para mim foi muito válida. E acredito que também para o motorista lá tenha sido válido também. Então, o que a gente pode fazer? Aconteceu alguma coisa? Como é que eu posso ressignificar esse momento? Porque senão eu ficaria com aquele... eu tô com um trauma agora de faixa de segurança, eu não vou atravessar. Eu tô falando de coisas simples, tá? Tem outras coisas muito mais complexas que também nos afetam, né? Mas nesse momento, eu tô com um trauma de faixa de segurança, eu não vou atravessar porque... E confesso para você que num primeiro momento, quando eu ia atravessar a faixa de segurança, eu olhava muitas vezes para tudo quanto é lado, porque eu fiquei com aquele pseudo-trauma, né? E se eu não atravesso mais na faixa de segurança, sabe? E se eu começo a botar aquela neura na minha cabeça, né? Cara, e agora? Eu não consigo atravessar. E agora o que eu vou fazer? Sabe? Eu estou usando uma coisa só. E daí a gente não segue a vida. A gente não segue o rumo natural da vida. Não tinha nada. Aconteceu comigo. Foi eu estava ali naquele momento e era, sinceramente, eu tenho convicção disso, que era para mim aprender alguma coisa e graças a Deus eu tenho convicção que eu aprendi naquele momento. Sim, porque é muito fácil a gente aprender com coisa boa, eu quero ver aprender com coisa ruim, velho. Ninguém quer ser atropelado, ninguém, tá? Graças a Deus. Eu não tive nenhum membro quebrado, não quebrei nada, sabe? Foi só uma luxação, sabe? Estava recuperado logo depois, saí de tardezinha do hospital, isso era de manhã, de tardezinha eu estava saindo do hospital tranquilo, sem uma sequela, sem nada. Velho, eu só agradecia que não tinha acontecido nada, que eu não tinha quebrado um braço, uma perna, que ia me impossibilitar de trabalhar, isso foi no final de semana, nos dias que iam se seguir. Então, é aquela história, o que tu tá tirando da vida? Não é legal, é óbvio que não é legal. Não é legal para ninguém. Um acidente não é legal, um atropelamento não é legal, nada é legal. Nada que acontece assim não é legal, velho. Mas o que tu tá tirando desse momento, daquele ponto, do que aconteceu? Qual é a lição por trás disso que te traz luz para a tua existência? Para que você consiga enxergar, para que você consiga se observar e começar a aceitar novas ideias. A Gladys está dizendo, exatamente, eu a pé, certa na rua, calma, e o cara me atira longe. Então não foi só eu que fui atropelado, aí a Gladys pelo jeito também. E o que a gente tirou dessa lição? Precisamos nos observar mais, precisamos nos entender. Eu uso uma coisa há muitos anos no Conexão Positiva, que é um treinamento que eu tenho de inteligência emocional e inteligência espiritual aplicada à vida cotidiana. E eu falo o seguinte, se você não cuidar da sua vida, se você não parar para pensar na sua vida, a sua vida vai te parar. Vai te parar para que você pense nela. Entendeu? Entendeu aonde vai isso? Aonde tão longe vai isso? Se você não parar para pensar na sua vida, a sua vida vai te parar para que você consiga pensar sobre ela. E a Suzy, sim, a gente deixando de fazer as coisas por causa dos traumas. Exatamente. É aquela história. Tá com trauma da faixa de segurança? Encara a faixa de segurança. Dias depois eu fui lá encarar a faixa de segurança. Não tem outro jeito. Eu não vou deixar de atravessar a rua por causa daquele incidente, daquele dia, naquele momento,
com um cara lá que estava dirigindo o carro, velho. Foi um acidente. Ele não pegou o carro de manhã cedo e disse assim, hoje eu vou atropelar um careca. Hoje eu vou atropelar um careca, é isso que eu quero fazer. E eu também não saí de casa com a intenção de ser, de passar na faixa de segurança sem olhar para os lados, e não foi isso. E simplesmente ser atropelado. Velho, nenhum queria isso, mas aconteceu. Aconteceu. O que eu ressignifico daquele momento em diante? O que a gente não pode deixar de fazer é deixar de viver, deixar de fazer as coisas da vida por causa de um trauma, por causa disso, por causa daquilo. É aquela história, vamos pegar nos relacionamentos, e observa aqui que tem bastante mulheres aí observando, estando aqui na live. Isso é claro, hoje nos relacionamentos, aí uma vez foi traída ou foi traído, aí nem as mulheres não prestam, os homens não prestam. Cara, isso é um discurso repetitivo que beira a maluquice humana. As pessoas, nós estamos num mundo de 7 bilhões e meio de pessoas, tem um sem vergonha ou tem uma sem vergonha, não quer dizer que todo mundo é assim. Mas eu tenho o dedo podre, eu já ouvi isso, né? Eu tenho o dedo podre, porque sempre dá errado, né? Não é assim, não é porque deu uma vez errado, 2 ou 3, ou sei lá quantas, não sei. Você precisa parar para pensar nisso. Sabe por quê? Porque talvez você esteja vivendo um ciclo emocional repetitivo e você não se deu conta. Então, tem coisas que você não sabe e que você precisa buscar. Você precisa buscar ajuda, você precisa ressignificar aquele momento. Porque não é porque uma vez um relacionamento deu errado que todo mundo é errado, que todo mundo não presta, que todo mundo não é legal. Para aí um pouquinho. Isso beira a maluquice humana de pegar um julgamento e botar para todo mundo. Aí não dá, velho. Sabe, não existe. Débora, sofri um trauma muito forte devido ao assalto que sofri. Desenvolvi síndrome do pânico com muitos medos. Medos bobos. Não tem nada de bobo nisso, né? Deixei um tempo de viver coisas boas. Até a festa de família não participei. Mas hoje estou recuperado e aproveito todos os momentos. Muito obrigado, Débora, pelo depoimento. Mas é realmente isso, ó. Sofreu um trauma, desenvolveu síndrome do pânico, que é muito violento emocionalmente para nós, tá? E a síndrome do pânico, muitas vezes, ela é associada também a quadros de depressão, tá? Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Desenvolvi síndrome do pânico, logo após tive depressão, passei por tratamento. Então, assim, não são coisas bobas, são coisas que a gente precisa enfrentar. E daí a gente precisa ir atrás. Olha só, eu preciso de ajuda. E a grande maioria de nós não quer pedir ajuda. Não quer pedir ajuda porque parece que a gente vai estar num ponto de fragilidade. Muito pelo contrário. Quem pede ajuda é corajoso, é corajosa. Porque deixa o seu orgulho e o seu ego de lado e pede ajuda de verdade. Chega lá na frente e diz assim, olha só, eu preciso de ajuda. O que eu estou fazendo, eu não estou dando conta disso. Eu não estou dando conta. Eu preciso de ajuda. E olha só, vamos pegar, eu vou usar um exemplo bem claro sobre a nossa mente. A nossa mente tem uma farmacinha. Lá nessa farmacinha produz alguns medicamentos, algumas coisas que precisam circular na nossa corrente sanguínea. Chega um determinado momento da nossa vida, tá? Que essa farmacinha deixa de funcionar ou funciona de maneira precária. Eu estou usando uma analogia, tá? E aí, a partir desse momento, sim, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa correr atrás e a gente precisa ver o que está faltando nessa farmacinha. E daí é um médico, é um psiquiatra, é um psicólogo que vai te indicar para um tratamento mais incisivo, né? É você entender que você não dá conta do recado sozinho ou sozinha, que você precisa de ajuda. E daí você precisa ter coragem, porque não é qualquer um que pede. E muitas vezes, a gente vê pessoas magníficas deixando de viver as suas vidas, porque não entenderam que tem alguma coisa que é muito mais forte do que nós e que a gente, sim, precisa buscar sempre ajuda. E isso tem muito a ver
com autoconhecimento. Tem muito a ver. A gente precisa de verdade entender profundamente sobre nós mesmos, para que a gente tenha essa clareza, para que a gente tenha esse entendimento. Aí, cunhadas, Débora e Marilúcia também na live. A Suzy colocou. A gente precisa ter clareza. A grande maioria de nós não tem clareza das nossas existências. A gente nem sabe para onde ir. A gente não sabe. E daí, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não é para onde a gente quer ir. Então, quanto é importante a gente ter essa clareza no dia a dia, a gente ter essa clareza dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de tudo que acontece aqui na nossa mente. O Rodrigo, grande amigo, coragem, meu grande amigo Rodrigo Nascimento está aqui com a gente. Coragem é ir mesmo com medo. Abração a todos, obrigado. O Jandrei, boa noite, meu parceiro, boa noite, Jandrei, que legal que você está aqui com a gente. Olha só, boa noite, Lisandra. Então, gente, boa noite a todos que estão aqui acompanhando. A gente está falando sobre a nossa gestão das emoções. Vão ser 3 episódios, tá? Nessa terça, na próxima e na outra, a gente vai estar junto falando sobre gestão das emoções. Muitos comentários, eu estou muito feliz com os comentários. Se tiver medo, vai com medo, mas vai. Isso aí. Acho que eu não tive medo de atravessar a faixa de segurança? É claro que eu tive. É claro que eu tive. Aí você olha para mim, né? Um homem com 1,81 m, grandão. Eu tive medo, sim. Mas eu entendi que eu precisava atravessar aquela faixa. Tem um relato no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Quem quiser pode pedir aí nos comentários, depois eu mando. Que tem lá, eu tenho mais de 120, 130 vídeos lá falando sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, gestão das emoções, tudo isso que a gente está falando aqui. E também tem o que a faixa de segurança me ensinou. Porque sempre no episódio desse na nossa vida, a gente tem a convicção que sim, alguma coisa vem de bom, alguma coisa a gente aprende. Boa noite, Dionísio. Que legal, gente, um monte de gente legal que está aí com a gente, participando, colocando seus comentários, cara, muito, muito, muito gratificante, tá? E, mais uma vez, fica o convite, deixe o seu depoimento, pergunte, comente e vamos em frente. É assim que a gente vai crescendo juntos, tá? Então, bora, Débora, vamos enfrentar nossos traumas. Olha aí, a Suzy falando com a Débora aí. Gente, então o segundo aspecto, a gente falou do primeiro, vamos ao segundo aspecto, segundo sinal. Você entende que tem coisas que você não sabe, o ego você começa a deixar o ego em paralelo da vida, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O corajoso, corajosa, é aquele que entende, que precisa em determinado momento da sua jornada, que precisa de ajuda, que precisa de uma escuta amiga, que precisa desabafar. Ninguém é de aço, tá? Ninguém é de aço. Por mais que a gente olhe as pessoas e vejam assim, a pessoa é extremamente resolvida, extremamente de boa. Eu vou falar por mim, tá? E muitas vezes as pessoas olham para mim, boa noite, Jonathan. As pessoas olham para mim e dizem assim, o Marcelo é uma pessoa que estuda tanto tempo, sabe dessas paradas tudo, não precisa de nada nem de ninguém. Não, eu não sou de aço. E tem muitas vezes que aperto o sapato. E quando aperta o sapato, a gente precisa pedir a mão de alguém, um abraço de alguém. A gente precisa acalentar o nosso coração, a nossa alma. E isso é para corajosos, para corajosas. Não para quem disfarça as suas emoções, disfarça os seus medos, joga tudo para baixo do tapete e quando vem determinado momento da sua vida, o tapete não tem mais como limpar. O tapete está tão impregnado daquilo tudo que você jogou lá para baixo que não tem mais o que fazer. E daí estoura. Não tem mais. Tem que pegar aquele tapete e colocar fora. E no colocar fora, vai tudo embora. Já parou para pensar nisso? Então, o ego é deixado em paralelo. Segundo momento que você entende, o ego é deixado em paralelo. Você diz assim, olha, vamos deixar o ego um pouquinho para lá e vamos participar ativamente da vida. Boa noite, João. Que legal o seu João Lauro aqui com a gente. Boa noite, Andressa.
você começa a compreender as outras pessoas. Mas por que você começa a compreender as outras pessoas? Porque você começa a compreender a partir de você, não é dos outros, é a partir de você. Você começa a entender que você tem medo. Você começa a entender que você tem alguns traumas que você precisa resolver. Você começa a entender que nem sempre a vida é uma maravilha. Você começa a entender que tem coisas que te doem no teu coração, na tua alma, e não é de hoje. Você começa a entender que as tuas dores de cabeça frequentes, né, quando você chega de tardezinho em casa do teu trabalho, talvez não sejam só dores de cabeça, é alguma coisa que está te doendo mais profundamente. Você começa a compreender as outras pessoas a partir do ponto de vista seu, a partir do que você anda fazendo da sua jornada. Lembra, lá no primeiro, você começou a se observar. E a partir do momento que você começou a se observar, você começa a aceitar novas ideias. E como é importante aceitar novas ideias. Como é importante para a nossa vida nós entendermos que as pessoas pensam completamente diferentes da gente. E isso não tem nada de ruim ou de bom. São entendimentos diferentes. Imagina, num universo de mais de 7 bilhões e meio de habitantes, se fôssemos todos iguais. Que graça teria? Nenhuma, né? Imagina se você, com todas as suas qualidades, potencialidades e com tudo que você veio para ser nessa vida, você se encontrasse lá numa praia deserta, com tudo do bom e do melhor, mas lá numa praia deserta, sem compartilhar nenhum momento de alegria, sem compartilhar nenhuma tristeza, sem compartilhar nenhum momento de emoção profunda, sem conversar com alguém. Como seria a sua vida? Apesar de todo conforto, luxo, dinheiro, tudo, mas lá, numa ilha deserta. Então entenda, de uma vez por todas, que nós só evoluímos a partir dos nossos relacionamentos. Nós só evoluímos a partir das nossas relações humanas, das nossas conexões humanas. Não é de outra forma. Então, a partir desse momento, das nossas relações, dos nossos embates, das nossas diferenças, é ali, é nesse ponto, nesse momento, que nós verdadeiramente evoluímos. Vamos pegar aqui. Estou com problema de ler os comentários aqui, gente. A Gladys. Exatamente, a gente não é de ferro. E eu que o diga, trabalho diariamente com pacientes com câncer. E a cada dia é uma lição para mim. A minha amiga, que eu havia falado para vocês há 2 semanas atrás, ela faleceu de câncer. Lutou arduamente durante 4 anos e acabou falecendo. Boa noite, Cliane. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando. Esse é um projeto que eu inicio hoje e a gente vamos estar juntos em 3 terças-feiras falando sobre gestão das emoções e os impactos, os reflexos das nossas emoções no dia a dia. Então fica o convite para você. Se você gostou do que você viu hoje aqui, do que você ouviu e quer participar na próxima, vem para cá, traz outras pessoas e vamos juntos levar esse conteúdo mais adiante. Vamos compartilhar ideias, informações, vamos compartilhar as nossas experiências para que todos nós evoluamos todos juntos aqui. Muito legal estar aqui com vocês. Já agradeço, antes da gente terminar, já agradeço a cada um de vocês que curtiu, que compartilhou, que está aqui, que participou, que ouviu. Tomara que tenha feito sentido para vocês. Nós vimos só dois pontos, né? Que você começou a se observar, você começa a aceitar ideias novas. E olha só, terceiro e último ponto dessa noite de hoje, busca pelo autoconhecimento. Você começa a se conectar com gente diferente. Talvez isso esteja acontecendo agora com você. Você começa a se conectar com gente diferente de você. Você busca isso. Você quer isso. Quer saber mais e mais e sem parar. E algumas coisas ficam muito claras para você. A Kátia. Muito legal, amigo. Parabéns. Gratidão, Kátia. Obrigado. Gente, busca pelo autoconhecimento é uma busca incessante. Se você está começando agora, você vai entender
que você vai querer sempre buscar mais. Para quem já começou há algum tempo, assim como eu, já começou há algum tempo lá atrás, cada vez a gente quer buscar mais. Cada vez a gente quer conhecer mais. Cada vez a gente quer entender mais. Porque isso é do ser humano. O ser humano, ele é curioso por natureza. Então, a gente quer buscar o autoconhecimento, a gente quer entender mais. E a cada passo que a gente dá, a gente olha para trás e diz assim, pá, que legal que eu tô aqui. Mas daí a gente olha para cima e a gente entende que tem muita coisa ainda por vir. Que tem muita coisa para aprender. E lembra que eu falei lá no início da live, a gente vai morrer aprendendo. A cada momento, a cada instante, a cada vírgula, a cada sentido novo da nossa existência, a gente vai aprender mais, mais e mais. Mas a gente começa a buscar pessoas diferentes. A gente se conecta com pessoas diferentes. E outra, quando a gente diz assim, quando você está nessa estrada do autoconhecimento, você vai automaticamente se desconectando de algumas pessoas. Aí diz assim, mas é porque eu mudei? É porque a pessoa mudou? Não. É porque você entendeu que naquele momento, nesse instante que você está vivendo, nesse momento que você está buscando pelo seu aperfeiçoamento moral, intelectual, você está buscando outras coisas, aquelas conexões que você tinha lá já não te cabem mais, já não te servem mais. E não é que as pessoas são descartáveis, muito pelo contrário. As pessoas são extremamente pontuais na nossa existência. E se elas são pontuais, se elas são importantes, e importante é aquilo que vem para dentro, é o que importa para mim, é porque elas são fundamentais para a sua evolução. Só que chega um determinado momento que vocês escolhem caminhos diferentes, nem melhores e nem piores, são caminhos diferentes. E daí, o que acontece? É aquela história, eu sou espírita, o outro é budista, o outro é umbandista. Nós temos religiosidades diferentes, nós entendemos a nossa espiritualidade por um outro prisma. Então, a gente vai se conectar com mais pessoas que estão na mesma vibe. É aquela história, eu sou surfista, então eu vou me conectar muito mais fácil com outros surfistas. E conforme eu vou surfando, conforme eu vou me aperfeiçoando, eu vou surfando ondas mais poderosas, ondas mais altas. E daí eu preciso de um outro equipamento, eu preciso de um outro ensinamento. E assim é na vida. Eu usei o exemplo do esporte, mas é assim que funciona a vida. A gente vai se conectando a pessoas que nos agregam, que a gente se conecta. Você já deve ter acontecido isso em algum momento da sua existência, que você sentou 5 minutos para conversar com alguém que você nunca tinha visto na vida, e você diz, bah, como eu conheço essa pessoa, como é claro para mim. E daí o que fica claro nesse instante é que vocês se conectaram pela conversa, pelo papo, pelo ambiente. Não, vocês se conectaram pela alma, vocês se conectaram pelos olhos. Os olhos enxergam as almas diferentes. E daí você diz assim, cara, essa pessoa parece que eu conheço há muito tempo. Vocês se conectaram, vocês estão na mesma vibe. E daí as conexões da nossa vida são assim. Ora elas encaixam, ora elas desencaixam. E a gente precisa continuar na estrada. Nós precisamos continuar buscando pelo nosso autoconhecimento. Lembrem, autoconhecimento é a partir de mim que eu consigo enxergar o mundo e as pessoas por uma outra forma, de uma outra existência. E assim a gente vai evoluindo. Então, gente, para essa noite de hoje, seria mais ou menos isso que a gente falou. Então, nós vimos 3 pontos, eu vou recapitular direitinho, rapidinho com vocês aqui. Primeiro ponto, você começou a se observar. Segundo ponto, você aceita novas ideias. Terceiro ponto, busca pelo autoconhecimento. Mas só isso, eu quero deixar um recado claro final aqui para vocês, só isso não vai te fazer diferente. Só isso não vai te trazer a paz que você busca. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente diz assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, Deus sempre quer, desde que a gente queira. O problema é que no mundo que nós vivemos hoje,
Fica no inconsciente coletivo que, se Deus quiser, vai acontecer. Deus sempre quer. Depende de você. Depende de você fazer mais do que você vem fazendo. Depende de você sair dessa zona de ciclo vicioso que você se encontra há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, exatamente fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados e acreditando que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Bicho, se você acredita nisso, as coisas não vão melhorar para você, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Você precisa ter clareza e sinceridade com você, que se você não sair de onde você está, você não vai conseguir enxergar um novo pôr do sol. O novo pôr do sol. Você só consegue enxergar novos horizontes a partir do teu deslocamento. A vida acontece para quem se move. A vida acontece para quem dá os passos. Eu tenho um post que eu coloquei na semana passada. Eram pegadas de areia. Essas pegadas de areia não foram feitas por quem estava sentado à beira da praia. Foi feito por quem estava caminhando, por quem estava fazendo, por quem estava buscando. Não existe outra maneira. Então, lê do engano se você acredita que as coisas vão vir na tua direção, porque elas não virão. Boa noite, Marcelo, Marco Aurélio. Muito boa live, assunto pertinente para o momento que estamos vivendo. Isso mesmo, é isso que a gente quer trazer. Gratidão, Marco Aurélio, pelo teu comentário. Suzy, temos que fazer a nossa parte. Olha só, nós estamos falando de gestão das emoções, nós estamos falando de saúde mental. Acredito que nós estamos falando, que nem o Marco Aurélio falou agora, nós estamos passando por um momento muito delicado da nossa vida como seres humanos, todos nós. Estamos passando um momento muito desafiador, em que a nossa saúde mental, ela precisa estar intacta, ela precisa ser restaurada, se foi ao longo do tempo perturbada, ela precisa ser restaurada. Então, a gente começa a entender, e isso vem de preparação, tá? A gente precisa se preparar, porque, infelizmente, a gente gostando ou não, sendo claro ou não, não é a primeira pandemia que a humanidade enfrentou e nem será a última. Infelizmente. E nós precisamos estar preparados mentalmente. Nós precisamos estar preparados no nosso coração, na nossa alma. Porque daí o resto a gente dá jeito. O resto a gente consegue entender com clareza, o resto a gente consegue driblar as adversidades. Eu acredito que é isso que a gente precisa fundamentalmente parar e pensar. Ricardo França, eu vivia num ciclo vicioso em várias áreas da vida. Meu amigo e mentor Marcelo Soares me deu ferramentas para ir na direção dos meus sonhos. Gratidão, meu irmão. Gratidão. O Ricardo está junto com a gente aí há bastante tempo e acredito, graças a Deus, pelas palavras dele aí, a gente, graças a Deus, né? E ao nosso trabalho, ele está chegando lá. E é importante, né? O que é sucesso, né? A Kátia, perfeito, Marcelo, abraço, querido. Abraço, querida. O que é sucesso para você? Sucesso é o que desenharam para você na sua mente lá, quando você era criança. Olha só, você precisa zerar a vida com 30 anos? Cara, tem um inconsciente coletivo que a gente precisa zerar a vida com 30 anos agora. Talvez não seja esse o propósito, tá? Se abasteça, se enriqueça de coisas que o dinheiro não compra. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Eu vendo uma coisa que dinheiro nenhum do mundo consegue comprar. O que a gente precisa? O que a gente precisa de verdade? O que é sucesso para você? Eu vou dizer para mim o que é sucesso. E aí você tira as conclusões para a sua vida, para o seu dia a dia. Sucesso para mim é fazer uma live que nem hoje, tá? Que a gente teve picos aí de audiência e que uma pessoa saia daqui, uma só, um coração, uma alma, saia daqui e diz assim, cara, que legal, sabe? Que legal, foi legal a live, me fez pensar. Só isso. Isso para mim é sucesso. E daí, vocês podem achar 200 coisas diferentes, tá? Isso não quer dizer que amanhã, de manhã, que eu tenho reunião às 8 horas da manhã, eu não vou pular da cama às 7 horas e eu vou fazer a minha parte. Vou pular às 7 horas da
cama, vou tomar um banho, vou me arrumar, né? Pentear a barba, né? Em cima não precisa, mas vou pentear a barba, vou botar uma roupa legal e vou trabalhar. Sim, porque apesar de eu acreditar que sucesso não tem nada a ver com grana, a gente precisa de grana para viver. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ficar atento nisso, tá? Olha só, precisamos abraçar nossas vulnerabilidades, Raquel. Entender que nada é por acaso. Se hoje posso orientar pessoas, foi porque eu tive um mentor que foi você. Gratidão, Raquel. Gratidão, Raquel. Boa noite, Mônica. Boa noite, Ricardo. Olha só, e o Ricardo tá botando, e foi a Raquel que me apresentou o Marcelo. Gente, gratidão imensa. A Raquel é orientadora de almas, está aqui participando da live, assim como eu participo das lives dela. E a gente compartilha, a gente já fez eventos juntos, já trabalhamos muito tempo juntos. E vira e mexe a gente tá junto trabalhando de novo, né, Raquel? Então, quero agradecer demais aos depoimentos aí de vocês. E eu acredito sinceramente que é isso, tá? Sucesso não tem a ver, no meu entendimento, não tem a ver com o que plantaram aí no inconsciente coletivo. Sucesso tem a ver com tocar um coração e uma alma em um segundo. Isso para mim é sucesso. Eu espero do fundo do coração que tenha valido a pena para vocês esses minutinhos que a gente passou juntos. Já fica o convite para a próxima terça, às 9 horas da noite, tá? Durante a semana eu vou falar mais sobre isso e a gente vai ter mais 2 encontros, novamente na terça, às 9 horas da noite. Aproximadamente 1 hora, nós estamos batendo aí 1 hora de live. A Rose, boa noite, amigo querido, obrigado por dar a oportunidade de direção a nós, gratidão. Não somos nada se a gente for sozinho, se a gente for juntos a gente vai mais longe, né? Gratidão, Rose. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui na live, que colocou seu comentário, que curtiu, que compartilhou. Gente, gratidão imensa, não tenho palavras para agradecer. Eu coloquei hoje que ia ter a live, então eu vou pedir uma coisa para vocês. Que na próxima live, na próxima terça-feira, se você gostou do conteúdo, só isso, se você gostou do conteúdo, se te instigou, nós vamos falar de mais 3 sinais na próxima terça-feira. E o compromisso que eu peço a cada um de vocês é que traga uma pessoa. Uma pessoa. Se a gente vê aqui que esse conteúdo chega a mais uma pessoa que você conhece, que você quer trazer para cá, tá? O Dionísio, para mim valeu muito a pena, gratidão. Gratidão, Dionísio, gratidão a todos vocês. Gente, finalzinho, eu gosto sempre de deixar uma mensagem, né? E eu vou contar uma historinha. A Raquel, gratidão, Ricardo França e Marcelo Soares por caminharmos juntos nessa jornada. Gratidão. Nós temos um grupo chamado Irmãos de Alma. Não é à toa, né? Gente, tinha um menino que ele observava muito um monge na frente de um mosteiro. E certa vez ele disse assim, olha, eu vou pegar esse monge, porque ele dá sempre respostas para todo mundo e hoje eu vou fazer com que ele não consiga me responder da maneira correta. Eu vou perguntar uma coisa para ele. Eu vou pegar um passarinho na mão e vou levar para ele. E vou botar o passarinho na minha mão. E daí eu vou olhar para ele e vou dizer assim, monge, mestre, que ele chamava, né? Era um monge na frente do mosteiro. Ele diz assim, mestre, o passarinho está vivo ou está morto? Se ele me disser que está vivo, eu aperto o passarinho e mato o passarinho. Se ele me disser que está morto, eu abro as mãos e o passarinho sai voando. E eu vou pegar ele. Aí ele pegou o passarinho nas suas mãos, foi na direção do monge e chegou e disse assim para o mestre, mestre, me diz uma coisa, o passarinho que eu tenho nas minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? O monge olhou bem sério para ele e disse, a resposta está em suas mãos. Com essa pequena história a gente encerra por aqui hoje. O Jonathan, cheguei na metade da live, mas o conteúdo me serviu para a minha vida e para a minha rotina do dia a dia. Parabéns.
Gratidão, Jonathan. Então, próxima terça, já sabe, assim como todos, próxima terça, às 9 horas da noite, a gente vai estar junto de novo. Compromisso de cada um. Se você gostou da live, traga uma pessoa para cá. Vamos fazer esse conteúdo chegar mais longe. Esse é o meu grande propósito, é compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei e pegar todos os compartilhamentos, tudo que vocês colocaram ali e a gente juntar forças e juntos sairmos daqui melhor do que aqui chegamos. Gente, espero do fundo do coração que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido no seu coração, na sua mente, na sua alma. E se você, durante esses minutos, teve felicidade no seu coração, que fosse por um segundo, a gente já chegou lá. A gente chegou no nosso ideal, a gente bateu a nossa meta. E estamos aqui para cumprir a nossa jornada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão imensa por estarem aqui com a gente. E até a próxima terça-feira. Beijo no coração, gente. Abração.